Segundo aos Coríntios, capítulo 9. Vamos ler a partir do verso de número 6. Amém? E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu Deus aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberdade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor, com um grande afeto, em virtude de superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Amém? Vamos ter mais um período de oração, onde os irmãos têm a liberdade de levantar suas vozes ao Senhor, para nós orar por esse culto, para que o Senhor realmente se revele a cada um de nós. Amém? Senhor, Tua palavra está aberta, necessitamos do socorro do Espírito Santo, para revelar o que Tu queres a cada um de nós nessa noite. Nós estamos aqui, Senhor, para sermos alimentados pelo Teu Espírito. Por isso, usa esse tempo, Senhor, que a Tua igreja está reunida, e edifica cada um de nós, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Edifica a Tua igreja nessa noite, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pai Santo, ainda no culto a Deus, continuidade do culto, colocar cada vida diante do Senhor. Nesse momento, estamos adentrando da palavra. Pai querido, estamos entregues ao Senhor. Pai querido, trabalha em nossos corações. Usa, Deus, o Teu servo como Tu queres, Deus, e ele fale do Senhor, Deus, Pai querido. Toma todos esses momentos diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós Te louvamos pela Tua palavra que já tem sido aberta. Senhor, capacita-nos o Teu Espírito, para que os nossos ouvidos e corações estejam atentos ao Teu palavra. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Senhor, queremos esse instante que o Senhor nos dá para ouvirmos, meditarmos a Tua palavra que foi aberta. Carecemos do Teu Espírito Santo. Venha com a Tua revelação, a nos dar clareza sobre esse assunto, para que nossas mentes não fiquem vagueando por assuntos desta vida, para que colocamos nossas mentes no Teu reino, possamos sair daqui cada vez mais crescidos espiritualmente em Cristo, para a Tua glória. É o que te rogamos nesse instante,
Em nome de Jesus. Amém. Rogamos, Senhor, nessa noite, tira todos os nossos pensamentos lá de fora, Senhor, todos os pensamentos que são contrários ao Senhor, estão repreendidos no nome de Jesus. Amém. Que o Teu Espírito tenha total liberdade nos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Bom, nós temos já alguns finais de semana, o Senhor tem trazido para nós uma palavra sobre finanças no reino de Deus, finanças, como nós devemos sermos conduzidos nesse mundo numa dependência total do Senhor. E o Senhor nos dá alguns parâmetros, como que nós devemos agir. O mundo age de um jeito, a igreja tem a sua lei, né? Lembre-se, quando nós fomos tirados do mundo, nós não pertencemos mais a nós. Quando nós cremos no Senhor Jesus, não é mais nós quem vive, Cristo vive em nós. Então nós precisamos compreender que nós não pertencemos mais a esse mundo. Aí então o Senhor vai começar a trabalhar em nós, como que nós devemos nos comportar aqui, né? O mundo hoje negocia de um jeito, os cristãos, aqueles que creem no Senhor, precisam aprender do Senhor como negociar, como se comportar nesse mundo, né? E um trabalhar que o Senhor tem usado nesses últimos tempos é questão de dinheiro, finanças. Por que o Senhor tem trabalhado muito isso? Porque nós estamos tão apegados, o dinheiro tem nos segurado tanto nesse mundo, que parece que até mesmo as pessoas do mundo vivem como que se eles fossem viver a eternidade aqui nesse mundo. O cristão é diferente, mas infelizmente nós passamos grande parte da nossa vida também com esse mesmo pensamento, juntando, se agarrando, né? E a palavra é muito clara e diz que nós não devemos juntar tesouro aqui nessa terra, né? Devemos juntar tesouro nos céus, onde a traça, a ferrugem não corrói, né? Aí nós podemos perguntar, mas então eu não preciso correr atrás de dinheiro? Não é isso que nós estamos falando. Precisamos entender que o Senhor tem riquezas para nós aqui, mas a riqueza não pode ter não pode ter o nosso coração. O grande problema é esse, né? Nós lemos em Lucas 12, né, uma parábola que o Senhor Jesus disse assim: um homem rico, um homem rico, a sua fazenda, sua terra, produziu em abundância. O campo de um homem rico produziu em abundância. E ele então começou a pensar consigo mesmo: o que eu vou fazer agora? Eu não tenho aonde recolher todo esse fruto. Tenho meus celeiros, mas não cabe. Eu penso que ele passou a noite toda sem dormir, pensando o que ele iria fazer. Aí ele chegou à conclusão: já sei o que eu vou fazer. Eu vou destruir esses celeiros e vou construir outros maiores e vou recolher todo o meu tesouro ali dentro daquele celeiro. E aí então dizer assim: minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos dias, né? Agora você pode descansar, você pode se regalar, porque você tem abundância para o resto da sua vida, né? Mas o Senhor nessa mesma parábola diz assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que você tem preparado para quem será, né? Então é uma pergunta que nós precisamos ir diante do Senhor, para que Ele realmente trabalhe isso em nós, né? O que nós estamos fazendo? O
que nós estamos, será que nós estamos destruindo todos os dias os nossos celeiros e reconstruindo outros maiores para que ali nós possamos juntar, né? E o Senhor então ele tem trabalhado em nós, e um meio pelo qual o Senhor tem trabalhado nesses últimos dias são finanças. Nós cristãos, infelizmente, estamos entrando no mesmo barco que o mundo hoje está, devendo, fazendo contas, pensando que o nosso negócio vai dar certo, né? E nós esquecemos do Senhor, nós esquecemos que nós somos filhos do Senhor. O Senhor nos comprou com o sangue dele, pertencemos a Ele, né? E tudo que nós formos fazer, como que nós devemos fazer? Perguntar ao Senhor, perguntar para o nosso Senhor, né? Nós somos muito bons quando a coisa desanda, nós chegamos, Senhor, né? Aí ajuda, mas quando nós vamos fazer um negócio, nós não perguntamos, nós nem lembramos que temos Senhor, né? Nós simplesmente vamos lá, não, eu tenho tanto, vou fazer, né? E aí a gente acaba fazendo as coisas. O Senhor tem ganhado, e o Senhor quer ganhar nós nessas questões, nos tirar dessas armadilhas que o inimigo tem trazido para a sua igreja, né? Nos filhos de Deus. Então nós temos já, e o meio pelo qual o Senhor tem trabalhado para que nós possamos ser libertos dessas armadilhas. O Senhor tem trazido diante da sua palavra o ofertar, né? É um meio pelo qual o Senhor tem tirado os nossos olhos do mundo. Você deve trazer, né? Como nós lemos o texto inicial aqui, mas nós não vamos verificar esse texto agora. Eu quero convidar os irmãos para nós termos uma base, irmos Efésios capítulo 2, para nós verificarmos o que Deus fez por nós, da onde que Deus nos tirou, para que então nós possamos compreender que nós precisamos ouvir a voz do Senhor todas as vezes que nós formos fazer qualquer coisa, qualquer negócio, né? Qualquer situação da nossa vida, nós precisamos ir para o Senhor. Veja Efésios capítulo 2, veja a partir do verso 1, fala assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Amém? Nós vamos continuar, mas veja só o que está acontecendo aqui. A obra de Cristo nos deu vida. Por quê? Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, né? Então nós herdamos essa natureza de pecado dos nossos pais, Adão e Eva, né? Então não tem como nós sermos libertos. E aqui fala que Ele nos deu vida quando nós andávamos segundo o curso desse mundo. Nós éramos filhos desse mundo, mas então o Senhor nos deu vida. E aí Ele coloca agora que nós não estamos mais na condição de andar nas inclinações da carne e dos pensamentos. Nós não precisamos mais andar. Por quê? Porque Jesus nos deu vida. Naquela obra da cruz foi perfeita, onde a nossa velha natureza foi crucificada com Cristo, né? Então nós não precisamos mais andar
nas inclinações da nossa carne, como o mundo anda, né? Então nós estamos separados, e o texto segue falando assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha que bênção, né? Deus rico, nós pecadores, nós no fundo do poço, nós sem condições para fazer nada, mas o Senhor foi lá com a sua graça, com a sua misericórdia, né? E nos alcançou ali naquela condição. Por isso que a salvação, ela é pela graça. A salvação da nossa alma, a salvação do nosso espírito, foi uma graça imerecida. Nós não merecíamos, mas Deus nos amou e se entregou por nós, né? Agora ele prossegue falando assim, o verso 6: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vamos dar uma paradinha aqui. E juntamente com ele nos ressuscitou. Se ele nos ressuscitou juntamente com Cristo, isso significa que nós morremos com Cristo naquela cruz, né? Aí nós muitas vezes vivemos nesse mundo como se nós fôssemos ficar aqui. Mas os irmãos percebem aonde é que nós estamos espiritualmente, né? E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, né? Lá em Colossenses nos fala isso, né? Colossenses nos fala que nós estamos nas regiões celestiais em Cristo, né? Então que privilégio para nós. Veja o verso 8: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Não, tem o 7 primeiro, eu pulei o verso 7. O 6 fala: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Veja como nós, na salvação, nós não temos mérito nenhum, né? Foi um dom de Deus, foi a graça do Senhor que nos alcançou. Por isso que o Senhor Jesus diz lá em João capítulo 15, verso 16, se não me engano: não fostes vós que me escolheste, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designeis para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça, né? Então o Senhor nos alcançou pela sua graça, e não foi merecimento nosso, porque até a fé que nós temos, a fé natural, que a gente diz assim: não, eu tenho fé, quando a coisa aperta, ela foge de nós. Mas a fé do Senhor, e a fé ela tem um meio de nos ganhar, porque a fé, que a palavra diz assim em Romanos: a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra, né? Quanto mais nós, por isso que o cristão que não ora, que não tem costume de ler a palavra, ele nunca vai conseguir buscar do Senhor o encargo que o Espírito Santo tem para ele exercer. Nunca. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Então, quanto mais nós vemos, ouvimos a palavra, mais nós vamos vendo que o Senhor vai trabalhando em nós. E aí o Espírito tem liberdade de nos falar aquilo que nós precisamos ouvir, né? Verso 9: não de obras, para que ninguém se glorie. Então, irmãos, aqui esse versículo nós precisamos ter muito claro no nosso coração. A nossa salvação não é por aquilo que nós fizemos, pelo aquilo que nós não. Eu busquei o Senhor,
Senhor nos buscou. E nós não merecíamos, porque o Senhor fez tudo por nós, né? Agora, por que não é por obra? Porque senão nós vamos nos gloriar, né? E muitas vezes nós nos encontramos fazendo isso, né? Ah, não, eu fui. Irmãos, até a vinda de cada um de nós hoje aqui foi o Senhor quem fez. Que por nós, muitas vezes, nós ficaríamos na nossa casa, né? Ou vendo televisão, ou visitando, ou conversando com vizinhos, né? Mas nós não viríamos por nossa própria vontade, mas foi o Senhor que nos impulsionou, nos trouxe aqui. Aí o verso 10 fala assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse versículo que nós vamos estar trabalhando nessa questão finanças hoje, né? Pois somos feitura dele. Feitura significa um poema, somos um poema dele, né? Estamos sendo trabalhados por Deus em Cristo Jesus, né? Para as boas obras. Até que nós sejamos trabalhados pelo Senhor, o Senhor vai usar de dificuldade para nós. O Senhor, Ele tem seus meios para conquistar cada um de nós. E como eu falei antes, finanças é um ótimo regulador para isso. O Senhor tem usado muito isso. E é o que nos abala. Quando o Senhor muitas vezes mexe na nossa estrutura emocional, muitas vezes nós aguentamos. Agora, quando o Senhor mexe na parte financeira, aí desestrutura. Aí o Senhor diz assim: em que vocês estão firmados? Muitas vezes nós até tentamos correr, mas então o Senhor usa isso para que Cristo seja formado em nós. E vai ser por ali, vai ser tirando os nossos olhos desse mundo, para que então Cristo venha a ser mais e mais formado em nós, né? Vamos voltar para o nosso texto de 2 Coríntios, capítulo 9. O verso 6 nos fala assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Vamos procurar entender um pouco esse versículo que tem sido tão divulgado no meio evangélico, mas tem sido tão um versículo que tem destruído muitos, né? Porque muitos líderes hoje pegam esse versículo e dizem assim: você quer ser próspero? Invista muito, porque a palavra de Deus diz: aquele que semeia pouco, se você der pouco, se você investir pouco, você vai colher pouco. Você precisa investir com abundância, né? E aí tem dá um cheque, daqui a pouco tem um cheque predatado para ofertar, né? Então, que problema sério. Mas nós vamos à luz da palavra, o Senhor nos dê graça, para nós conseguir entender o que é esse pouco, porque para o homem, pouco é quase nada, né? Com fartura é quando você investe muito, né? Isso é a lei da semeadura. Em todos os aspectos esse versículo cabe, porque nós hoje estamos colhendo aquilo que nós plantamos, né? Quem planta amor vai colher o quê? Amor, amizade. Quem planta ódio vai colher rancor, né? E muitas vezes nós estamos colhendo hoje, mas como nós estamos falando financeiramente, nós vamos dar esse foco
das nossas finanças, né? O que é semear pouco? E o que é semear com fartura, né? Primeiro nós precisamos ir, não desmarque, nós vamos estar voltando sempre nesse texto para buscar a ajuda do Senhor. Nós precisamos ir para Marcos, capítulo 2, capítulo 12, Evangelho de Marcos, capítulo número 12. A partir do verso 41. Marcos 12, 41. A palavra do Senhor nos fala assim: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhe: em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, tudo o seu sustento. Amém? Então aqui tira da nossa mente aquilo que o homem natural coloca sobre o que é muito e o que é pouco, né? Aqui então nós podemos ver o que é o muito do Senhor. É quando você se doa primeiramente ao Senhor. Nós vimos no domingo passado, lá em 2 Coríntios, mesmo no capítulo 8, que aqueles irmãos que ofertaram, né, eles então, o apóstolo Paulo dizendo assim: vocês não precisam ofertar. Eu estou vendo a situação de vocês, né, parafraseando Paulo ali, aí vocês não precisam, porque eu vejo que a situação de vocês é complicada, né? Mas eles então foram para Paulo: não, de modo nenhum, nos dê, não tire essa alegria, essa graça de nós poder ofertar. E aí então tá bom. Aí eles, mas como é que eles foram? Como é que eles ofertaram? Eles se deram primeiro ao Senhor, né? 2 Coríntios 8, o versos, se eu não me engano, o verso 8, o verso, deixa eu só verificar para não falar, o verso 5, 2 Coríntios 8, verso 5: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Então aqui está o segredo, né, de como o que é aquilo que o Senhor requer de nós, é o que vai satisfazer o coração dele, é o muito, né? Então nós precisamos ir para o Senhor, porque alguns o Senhor vai pedir uma quantia, a outro vai ser uma outra quantia, né? Ele nunca vai nos colocar contra a parede, né? Então ele vai ter essa conotação, e nós precisamos, tudo aquilo que nós for ofertar ao Senhor, trazer para casa aonde você congrega, aonde você está, você precisa ir para o Senhor. Nós precisamos esquecer essa questão de 10%, dízimo, porque isso limita. Quando você fala em dízimo, você vê que é 10%. Você colocou um teto ali, né? E aí o que vai acontecer com você? Então você vai ofertar para o Senhor com uma calculadora. E é exatamente o que esses ricos jogavam as suas moedas no gasofilácio.
botava o seu dinheiro lá, por quê? E aí o Senhor disse, ó, eles deram daquilo que sobrava, daquilo que eles tinham sobrando, não, então vamos cortar isso aqui. E tinha algo interessante, o gasofilácio era um tubo onde as pessoas jogavam as suas moedas e elas faziam barulho, elas desciam, né, o canudo ali fazendo barulho. Então muitos jogavam as moedas numa vez só, e aí fazia aquele barulhão, né, para dizer, ó, esse ofertou bastante, né? Mas imagina as duas moedinhas dessa viúva, né? Deve ter só dado só o pim-pim, né? Então o Senhor chamou e disse, ó, essa deu tudo que ela tinha, essa ofertou mais do que todos os outros. Então, irmãos, isso traz para nós um grande ensino, né? Que muitas vezes nós dizemos assim, eu ganho tão pouco que eu tenho até vergonha de levar, né? O Senhor me colocou no meu coração tão pouco que, né? Mas o pouco na mão do Senhor, veja só, 5 pães e 2 peixes, né? Aquele rapaz que levou, colocou na mão do Senhor, e o Senhor ainda sabia que estava ali 5 pães e 2 peixes, mas ele chama os discípulos e diz, ó, como que vamos fazer? Não tem problema, Jesus, aonde nós estamos aqui, fora de cogitação, olha a multidão, né? Nós estamos num deserto, como nós vamos buscar, como nós vamos fazer, né? E o Senhor então diz, o que nós temos aí? Senhor, tem um rapaz ali, 5 pães, traga para mim. Então, esse pouco na mão do Senhor, ele multiplica, né? Ele multiplica. Então, muitas vezes, irmãos, quando nós vamos ofertar ao Senhor, né, nós ficamos, ou nós dissemos assim, mas isso aqui vai fazer falta. Vamos crer naquilo que o Senhor, colocando na mão do Senhor, o Senhor vai garantir, né? Aquilo que, então, essa viúva traz traz um exemplo precioso para nós, né? Mas eu queria ver um exemplo no Velho Testamento também, sobre essa questão de confiar no Senhor. Eu tenho tão pouco, e aí aquele pouco o Senhor me pede, né? Eu tenho tão pouco, mas esse pouco o Senhor me pede. Como que eu devo fazer, né? Vamos para 1 Reis, capítulo 1 Reis, capítulo 17. Também aqui a palavra fala sobre uma viúva, né? 1 Reis, capítulo 17. Vamos ver a partir do verso 8. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenarei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um bocado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro traze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui
fora, depois farás para ti mesmo e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fazer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Na panela a farinha não se acabou, e na botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Amém? Um exemplo muito prático para nós, né? Então veja só o que é uma obediência à palavra do Senhor, né? Aqui está uma viúva apanhando os gravetos para fazer aquela última refeição, né? Aí chega um cidadão que ele nunca viu na frente e diz: ó, faça primeiro para mim, já que tu vais fazer para ti, para teu filho, faz primeiro para mim. Fazes, mas faça um primeiro para mim, né? Depois você vai fazer. E pode ficar tranquilo que a botija, na panela não faltará o azeite, na panela não faltará a farinha, e a botija e o azeite não cessará. E aí a palavra de Deus diz que eles comeram, e ela foi em obediência à palavra, fez segundo o profeta falou. E esse ir fazer é a fé, né? É a fé que muitas vezes o Senhor prova a nós, para nos dar uma palavra e diz, mas nós muitas vezes negligenciamos aquilo que o Senhor fala, né? Então eu imagino, irmãos, e a gente imagina assim que o Senhor, quando faz, Ele faz um monte, né? Imagina lá uma sala cheia de farinha e não, aquele punhado que tinha naquela panela, todos os dias, era para exercer a fé dela. Imagine todos os dias, será que ela comia aquele dia, e aí ela olhava para a panela, só tinha para amanhã. Será que amanhã vai acabar? Então o Senhor trabalhou nela até o dia que choveu. Quando o dia que choveu, aí acabou mesmo, porque daí a própria natureza iria sustentar ela. Mas veja o que a palavra pode nos ensinar aqui. Não é a quantidade, mas é a dependência que nós temos daquele pouco para o Senhor. Aleluia. Né? O povo entregando ao Senhor, está aqui, né? Senhor, o meu salário está aqui, Ele é Deus, Ele é Deus. Agora me oriente o que fazer, quanto eu devo levar, né? Quanto eu devo levar? E aí nós temos que ter uma comunhão muito grande com o Senhor. Por isso que o Senhor Ele vai trabalhar sempre em nossas vidas, primeiramente a vida de Cristo em nós. Ele nunca vai pegar uma pessoa que não o conhece e dizer assim, não, leve para minha casa, tanto. O Senhor não vai fazer isso, porque essa pessoa não tem coração. Irmã Claudete, hoje eu estava fazendo uma sopinha de fubá para trazer para o meu irmão, que está passando mal aqui no Deus. Aí eu peguei um pacotinho de fubá, que tinha só um pouquinho com fubá, e eu lembrei de um caso que teve comigo na fazenda. Eu cheguei na fazenda, ela tem uma galinha caipira e queria fazer uma polenta. Mas ali naquele pacote tinha umas 4 colheres de farinha, mas era muita gente. Eu falei, mas eu vou fazer assim mesmo, vai dar para todo mundo. E aquela polenta foi render, né? Eu estava falando com a minha sobrinha hoje. Cada vez que eu pego o fubá, eu lembro daquilo que se passou comigo. Já sei que deu a polenta, só sobrou a polenta. Mas era bem pouquinho no pacote. Eu já peguei aquele pacotinho e falei, pera, meu sobrinho, aconteceu isso comigo. Me sobrou polenta ainda daquele pouquinho. Aí foi rendendo tanto, eu falei, meu Deus, eu não vai fazer com a cor. É a confiança que nós precisamos ter no nosso Senhor, porque Ele é um Deus que supre todas as nossas necessidades, né? Então nós precisamos aprender
a saber que tudo aquilo que nós temos, né, precisa estar aos pés do Senhor, precisa ser colocado para o Senhor, né? E aí a gente muitas vezes não tem pouco, mas aquele pouco o Senhor faz, né? Faz render. Vamos voltar lá para os 2 Coríntios para nós continuarmos. Então esse verso 6, ele deve ficar muito claro nas nossas vidas, né? Que em tudo é a lei da semeadura. Aquilo que nós semearmos, pode ter certeza que nós vamos, porque a própria palavra diz em Coríntios que um dia nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para dar conta do bem e do mal que nós tivermos feito através do nosso corpo, né? Então tudo aquilo que nós vamos já começar a colher aqui, mas depois vamos continuar colhendo, né? O verso 7 fala assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Vamos entender esse versículo. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Aqui, nessa comunhão que nós precisamos ter com o Senhor, para nós trazermos aquilo que o Senhor tem pedido de nós, né? Se nós não tivermos firme no Senhor, nosso coração vai nos enganar, porque a Bíblia mesmo diz que enganoso é o coração do homem, né? E aí como que nós confiamos? Como que nós confiamos no nosso coração? E aí a palavra de Deus, não com tristeza ou por necessidade, né? Não é para nós entregarmos com tristeza ou fazendo barganha com o Senhor, né? Ou que muitos hoje fazem: entregue 10 que você vai receber 100, traga 10 aqui que você recebe 100, né? Se fazendo negociado com Deus. O Senhor não é assim. Vamos tentar entender um pouco esse verso. Vamos para o livro de Jeremias. Jeremias, capítulo de número 17. Jeremias 17. O verso 9, um texto muito conhecido nosso, né, muito conhecido no meio evangélico. Ele fala assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, irmãos, nós não podemos confiar no nosso coração. E aí, como que nós vamos fazer? Como que eu vou? Porque o nosso coração, quando não está para o Senhor, quando nós pensamos em fazer uma oferta, o que vai acontecer? O nosso coração já vai trazer uma medida diferente. Agora, qual é o segredo? O final do verso diz assim: quem o conhecerá? Veja o que fala o verso 10: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Bem? Então aqui está: o Senhor é aquele que pode esquadrinhar o nosso coração. Por isso que nós nunca podemos fazer uma oferta, trazer a oferta nossa para a casa do Senhor sem ter uma comunhão, sem se entregar ao Senhor, para ter plena certeza de que Ele vai esquadrinhar o nosso coração. Ele vai mostrar aquilo que é adequado e aquilo que não é adequado.
vai tirar o nosso, vai tirar aquele coração, porque lembre-se que o Senhor nos deu um coração novo, e só Ele pode trazer essa realidade para nós. Então tudo aquilo que nós for fazendo, nós precisamos ter essa comunhão, né, para que nós possamos então trazer aquilo, porque nós vamos, como eu disse lá, nós vimos lá em 2 Coríntios, a lei da semeadura, né? E aqui ele fala assim: eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, se eu tenho um coração, se eu me dedico ao Senhor, se eu busco a mente do Senhor, se eu me entrego ao Senhor, o Senhor vai testificar no meu coração aquilo que eu devo fazer. Por quê? Porque o meu coração foi esquadrinhado pelo Senhor. Meu coração foi trabalhado pelo Senhor. Então o Senhor vai testificar, e aí então eu vou poder trazer aquilo que o Senhor determinou, né, para que eu pudesse trazer. Então, e nesse meio tempo o Senhor também vai tirando os meus olhos desse mundo, me colocando. Nós vimos vários textos na semana passada, mostrando que aqueles que querem ficar ricos caem em tentação, caem em ciladas, né? Aqueles que querem ficar ricos, né? Falava então nós precisamos ir para o Senhor. Se o Senhor tem para nós riquezas, né, aqui nesse mundo, Ele vai nos dar, né? Ele vai nos dar. Podemos ficar tranquilos que Ele vai agora o que nós precisamos é depender dele, porque senão quando Ele nos der riquezas, nós não tivermos um coração nele, nós vamos nos perder. Então, e isso, o texto de Timóteo, então assim nós vimos claramente, então, que é o Senhor que esquadrinha. Então, irmãos, quando nós for fazer oferta ao Senhor, nós precisamos ter esse parâmetro, o Senhor trabalhando em nossos corações, para que aquilo que Ele determinar, então, seja o que nós vamos ter. Agora, veja o texto em 1 Timóteo. Nós vimos esse texto no domingo passado, mas é interessante nós vermos ele de novo. Nós lemos todo o contexto aqui, mas eu quero só quero pegar um versículo, 2 versículos na verdade. 1 Timóteo capítulo 6, o verso 9 e o 10, fala assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e assim mesmo se tornaram com muitas dores. Então, veja só, irmãos, qual é a cilada? Os que querem ficar ricos, aqueles que querem, mas o Senhor não tem. Então vai dar uma série de dificuldades, vão cair em ciladas, na concupiscência. E o verso 10 fala: e alguns nessa cobiça desviaram-se da fé, né? Desviaram-se da fé, estavam andando com o Senhor, mas deixaram de olhar para o Senhor, olharam para a abundância que eles tiveram. E então esses recursos que eles tiveram ganhou o coração deles, né? E eles então se desviaram do Senhor. Então precisamos ter
muito cuidado, né, naquilo que o Senhor, naquilo que nós almejamos do Senhor, né? Vamos voltar a 2 Coríntios novamente. O tempo já está passando, nós precisamos, se o Senhor permitir, nós terminaremos esse estudo. O verso 8: Deus pode fazer-vos, do 2 Coríntios 9, 8, a sequência que nós estamos lendo. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então é uma regra. Tem em Lucas, nos fala que a palavra de Deus fala assim: dai e dar-se-vos-á, uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então aquilo que nós temos no coração de ser liberal, por quê? Porque o Senhor quer nos dar um limite. Nós, seres humanos, nós não temos limite. Sempre é a mesma coisa que você pega um copo d'água, esse copo de água, que o limite dele chegou aqui, ele vai transbordar. Então ele tem um limite. O ser humano, ele não tem limite. Quanto mais ele tem, mais ele vai erguendo, mais ele vai querendo adquirir. Então o Senhor quer nos dar um limite. Acima daquele limite é para quê? É para nós transbordar. Para quem? Para a igreja, os irmãos, o auxílio, né? Sempre tem um ou outro que necessita, né? Sempre tem uma irmã ou um irmão que está passando por alguma dificuldade. Então precisa desse auxílio. Então o Senhor tem uns para auxiliar. O Senhor vai trabalhar essas verdades em nós. Eu quero ler com os irmãos uma parábola para nós encerrar. Os irmãos tenham um pouquinho de paciência, a gente vai passar um pouquinho do tempo, mas penso que essa parábola é Lucas, capítulo de número 16. A parábola do administrador infiel, né? Então, muitos de nós precisamos ter muito no nosso coração do Senhor para nós não nos apegarmos como esse administrador infiel, porque tudo aquilo que o Senhor nos deu, né, não é nosso. Nós somos mordomos do Senhor, e um dia nós teremos que prestar conta ao Senhor de tudo aquilo que Ele nos deu. Então somos mordomos, né? E essa parábola vai trazer muito isso para nós. A partir do verso 1 diz assim: disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei? Pois o meu senhor me tira a administração, trabalhar na terra não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for
demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 galos de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 couros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houver artiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua, fazei amigo, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no mundo. E quem é injusto no pouco, também é injusto no mundo. Se pois não vos tornares fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornares fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém? Veja só que patamar o Senhor Jesus colocou. Dois senhores, né? Senhor Deus, Senhor riquezas, né? E o que chama atenção é esse administrador pensar consigo: o que eu devo fazer? Eu já sei, eu vou chamar um ou outro, vou ter eles na minha mão, e quando a administração for me tomada, eles vão ter que me receber nas suas casas, e eu vou passar o resto da minha vida tranquilo, aqui e ali, né? E aí, o verso 8 fala assim: e elogiou o Senhor o administrador infiel, por se ter havido artiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Então aqui algo parece estranho. O Senhor elogiou não o ato desse administrador infiel, mas o jeito com que ele agiu, né? Então o Senhor coloca aqui, os filhos da luz e os filhos do mundo. Os filhos do mundo agem exatamente como esse administrador infiel. Porque, irmão, podemos ver, o mundo trabalha isso. Você deve aqui, você pega um dinheiro aqui, tampa ali, você está sempre. E os filhos da luz? O Senhor quer separar. Nós não podemos estar agindo como os filhos do mundo, né? Então o Senhor tem, e aí os filhos do mundo agem rápido, e devem e tal, e enrola, e compra, e faz uma maracutaia tão grande. E os filhos da luz, que tem o Senhor, que muitas vezes nós não corremos para o Senhor, não se entregamos para o Senhor, porque nós estamos tão agarrados às coisas, né? Então é esse ponto que o Senhor elogiou. Esse administrador infiel, ele viu que a situação dele ia ficar difícil, ele correu logo para se dar bem. Agora, e nós, cristãos, cremos no Senhor Jesus, temos a vida de Cristo vivendo em nós. Agora, o que o Senhor disse assim: se você quiser vir após mim, negue-se. E o que é negar-se? É deixar aquelas minhas vontades de lado, deixar os meus desejos de lado. Mas muitos, por isso que o Senhor Jesus disse assim, por isso que essa palavra nos chama, esse administrador foi elogiado porque ele agiu.
Agora os filhos da luz desse mundo, que tem o Senhor, que tem tudo para se socorrer do Senhor, muitas vezes não se socorre. Muitas vezes procura as coisas do mundo para se agarrar. Então, é algo que nós precisamos aprender. Nós temos um porto seguro, que é Cristo, né? E Cristo vai trabalhar essas dificuldades em nós para que nós possamos ter mais e mais Cristo formado em nós. Lembre-se de Efésios, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. E ele vai trabalhar em nós para que nós possamos se dedicar, correr dos nossos desejos para buscar o Senhor. O verso 9: e eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua, fazei amigo, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos os recebam nos tabernáculos eternos. O que significa isso? Nós, usando os recursos do mundo, as riquezas de origem iníqua, o que é? O dinheiro do mundo. O Senhor, então o Senhor diz assim: vocês podem usar as coisas do mundo, as riquezas que estão aí, que são de origem injusta, para vocês fazer filhos de Deus. O que é isso? É investir no reino, é se dedicar ao Senhor. As minhas finanças, aquilo que o Senhor tem dado, eu tenho levado ao Senhor, eu tenho me dedicado ao Senhor, e o Senhor tem falado, é tanto, eu não tenho achado desculpas. Senhor, esse mês não vai dar, né? Então é isso que nós precisamos fazer, né? Veja só, lá em Atos, né, quando em Antioquia, aquela igreja mandou Paulo, Saulo e Barnabé para a primeira viagem missionária, né? O que é a igreja? A igreja se reuniu, buscou, orou, teve um tempo com o Senhor. O Espírito Santo então disse: separai Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então a igreja, impondo sobre as mãos, enviaram. O que é enviado? Investiram naqueles dois, né? Então houve um suprimento para que aqueles dois fossem. Então, quando eles estavam pregando a palavra de Deus, a igreja estava ali, porque a igreja investiu, né? Então hoje, quando nós temos essa questão de irmãos que estão lá fora pregando a palavra de Deus, né? A igreja que está orando e investindo é a igreja que está lá, né? Então aqui na nossa cidade, quando precisa, né, a igreja está junto, precisa de recurso, então todos nós estamos juntos, né? É usando para que quando nós partir desse mundo, nós vamos para onde? Vamos para o Senhor. E aqueles amigos que nós já conquistamos para o Senhor, que já foram na nossa frente, quando nós chegar lá, eles vão receber, eles vão poder receber nós. Investimos, né? Verso 10: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Aqui há algo que nós precisamos atentar para o Senhor. O que ele está falando aqui? Se, pois, não tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, as riquezas desse mundo, se nós não somos fiéis, nós não buscamos do Senhor para investir realmente naquilo que o Senhor quer, e quais são as riquezas de origem, as verdadeiras riquezas, são as riquezas espirituais. Se nós não for fiel na aplicação dessas riquezas que o Senhor tem dado para nós financeiramente, se nós não somos fiéis nisso, o Senhor nunca vai confiar as riquezas espirituais para nós, né?
Então, como isso precisa ser trabalhado na igreja? Como nós precisamos ser trabalhado finanças? Então nós temos, a gente passou esses dias por vários versículos, creio que temos aí materiais, muitos irmãos têm anotado, muitos irmãos podem buscar porque foi gravado, né? Os irmãos podem procurar a Patrícia porque foi gravado. São textos que nós podemos buscar na mente do Senhor para que Ele possa realmente trazer a luz aos nossos corações, né? Para que nós possamos ter uma vida aos pés do Senhor, uma vida que entregue sabendo que tudo aquilo que nós temos não é nosso, é do Senhor, né? Então, o que nós estamos fazendo com os nossos paiol, né? Nós estamos juntando, né? Então, que o Senhor nos ajude. Amém. Amém? Vamos orar. Querido Pai, como somos gratos a Ti por causa da Tua santa e preciosa palavra, Senhor, que o Senhor tem aberto aos nossos corações e tem trazido pela Sua infinita graça e bondade a cada um de nós. Por isso, Senhor, compunge o nosso coração. Senhor, aquilo que nós estamos fazendo com os recursos financeiros que o Senhor tem nos dado. Senhor, ordena as nossas vidas. Senhor, sobre o dízimo, trabalha em nós, para que nós não venhamos limitar o Senhor com a palavra dízimo. Senhor, tudo que nós temos é do Senhor. E o Senhor muitas vezes requer algo de nós, das nossas finanças. Por isso, se revele a nós como nós precisamos. Que o Senhor ordene as nossas vidas. Senhor, como nós temos as nossas vidas desordenadas na questão financeira, como nós temos agarrados coisas nesse mundo. Mas o Teu propósito em nós é nos desarraigar desse mundo perverso. É tirar as nossas raízes, arrancar nós com as raízes desse mundo, para que nada fique, para que nós sejamos livres no Senhor, para então sermos frutíferos para a glória do Senhor. Senhor, na nossa vida de semear, Senhor, financeiramente, que nós aprendamos do Senhor. Ordena, Senhor, por misericórdia, para a glória, a honra e louvor do Teu nome. Senhor, leva-nos a um arrependimento, Senhor. Se estamos fazendo algo que não agrada ao Senhor com nossas finanças, leva-nos a um arrependimento, para que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.